Espero que esteja tudo bem com você. Nesse vídeo eu vou passar um exercício que você pode fazer durante apenas 7 dias. E com certeza esse exercício simples, ele mudará a sua mentalidade e a forma de você resolver os seus problemas. Isso de uma maneira leve e tranquila. Esse exercício é o Salmo 23, que eu vou ler na sequência para você. E logo em seguida vou explanar frase por frase do Salmo para que com certeza facilita o entendimento, né? E quando for fazer o exercício terá maior facilidade e com certeza vai atingir o seu objetivo que você tanto almeja. O Salmo 23, o Salmo do rei Davi, ele diz o seguinte, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O teu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então vou explanar um pouquinho cada frase do Salmo. Então a primeira frase diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Logo após a Segunda Grande Guerra, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças, né, que elas estavam todas desabrigadas e famintas, e levaram-as para um alojamento especial. Ali essas crianças foram alimentadas e tratadas. Entretanto, à noite elas não conseguiam dormir bem. Pareciam estar sempre inquietas, temerosas, né? E a razão disso era a insegurança. Então, eles decidiram, né, que quando as crianças fossem dormir, receberiam uma fatia de pão, né? E essa fatia elas deveriam segurar. Aquele pedaço de pão não era para ser comido, deviam apenas segurar. Se elas demonstrassem o desejo de comê-lo, ou se estivessem com fome, deveriam ganhar outra fatia, mas aquela elas não poderiam comer. O pedaço de pão, ele produziu resultados miraculosos. As crianças dormiam com a certeza no seu subconsciente que teriam algo para comer no dia seguinte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faça a sua parte e creia e confie no Criador. A segunda frase aí, dando sequência, né, diz o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes. O pastor, pastor oriental, né, ele sai com as ovelhas para o campo às 4 da manhã. Enquanto pastam, né, elas estão sempre em movimento e nunca param. Por volta das 10 horas, o sol já está quente e as ovelhas começam a sentir muito calor, ficam cansadas e sedentas. O pastor inteligente sabe que elas não podem beber água nessas condições. Com o estômago cheio de relva, ainda não totalmente digeridas. Por isso, ele as leva para um canto
fresco e sossegado daquelas pastagens verdejantes e faz com que se deite ali. Em repouso, a ovelha não pasta e começa então a ruminar. Sua maneira natural de proceder à digestão. É importante lembrar-nos, de aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Elias não encontrou a Deus nem no tremor da terra, nem no fogo, mas na voz calma e tranquila. Moisés viu a sarça ardente quando estava sozinho na colina. Jesus também saía às vezes para um lugar à parte para orar. Com essa correria do mundo atual, às vezes nos esquecemos da importância de repousar em pastos verdejantes e conectarmos com a nossa essência de vida, porque Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Na sequência, a próxima frase diz que leva-me para junto das águas de descanso. As ovelhas, em geral, elas são muito medrosas. Elas têm medo principalmente das fortes correntezas, e com razão. Por causa da sua pesada capa de lã, elas dariam péssimas nadadoras. Seria como se um homem vestido com pesado sobretudo, e tentasse nadar. A lã absorveria, a lã ou o tecido absorveria a água e com certeza arrastaria para o fundo. Um dos melhores meios de desfazer uma tensão interior é mentalizar o quadro de um lago tranquilo, uma nascente calma descendo uma encosta, ou a superfície lisa do mar, um mar calmo de ondas suaves. Depois que o quadro ele está bem delineado em nossa mente, podemos repetir com fé o verso: leva-me para junto das águas de descanso. Essa experiência resulta em uma maravilhosa entrega da alma e num forte sentimento de segurança que nos capacitam a enfrentar o calor do dia a dia com confiança, sabendo que há para nós um poder revigorante e restaurador. Quando nos achamos sob a direção daquele que é mais sábio do que nós, porque Ele leva-me para junto das águas de descanso. Na sequência diz o seguinte: refrigera-me a alma. O espírito humano, às vezes perde até a vivacidade, como se essa fosse uma corda de um relógio, que se acaba. Nós perdemos nosso vigor e incentivo espiritual. Ficamos muito dispostos a lutar contra as dificuldades. Às vezes deixamos de atuar como verdadeiros soldados de fé. A vida consegue roubar a vitalidade das pessoas como se retira o suco de uma fruta, deixando apenas o bagaço. A pessoa fica só com a casca. Não sente mais entusiasmo por nada. O começo de um novo dia não lhe dá nenhum ânimo, nenhum alento. Neste momento, lembremos-nos que Deus criou o homem e lhe soprou nas narinas o fogo da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus pode querer soprar
novamente a vida que você está pedindo. Basta pedir e ter fé, pois Ele refrigera a alma. Na sequência, o Salmo diz que guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Muitas vezes nós chegamos às encruzilhadas da vida e não sabemos que direção seguir. Há muitas decisões a serem tomadas e às vezes é muito difícil chegar-se a uma delas. É então que nos sentimos desorientados, perdidos e precisamos de uma orientação. Guia-me pelas veredas da justiça e por caminhos certos. Para algumas pessoas, essas veredas da justiça às vezes vão significar dificuldades, mas Deus sempre nos garante forças para a caminhada e a sua presença constante. Notemos que o Salmo diz: guia-me. Ele não nos empurra por este caminho, ele vai à frente, subindo a mesma ladeira que subimos. O homem não se encontra sozinho. Quando vamos pela vida, damos um passo de cada vez. Nós andamos com ele nas veredas da justiça. O grande sábio Salomão afirmou: reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isto é verdade. Todos que sinceramente procuram fazer a vontade de Deus, qualquer que ela seja, conhecerão a força de orientação da sabedoria eterna, pois Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Na sequência, o Salmo diz que ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Existe um vale na Palestina que vai de Jerusalém ao Mar Morto. É uma trilha estreita e perigosa que corta essas montanhas. Sendo um caminho árduo, é muito fácil de uma ovelha precipitar-se na ribanceira abaixo e morrer. É uma viagem difícil que ninguém deseja fazer. Contudo, as ovelhas não a receiam. Sabe por quê? Porque elas sabem que o pastor vai com elas. E para nós, há momentos sombrios na vida, os quais todos tememos e temos que atravessar. A morte é um deles. Desilusões são outros desses momentos. A solidão, outro. E há vários outros ainda. Já conversei com muitas pessoas que estavam atravessando o Vale das Sombras. Neste momento é importante parar um pouco, ficar quieto, em silêncio. E mesmo que esteja dentro desse corredor sombrio, você sentirá uma presença estranha e maravilhosa. E a sentirá mais fortemente do que antes. Onde quer que a trilha da vida me leve, eu não temerei nada, disse Davi. E milhares de outras pessoas já se libertaram desse medo. Como tu estás comigo, há um grande poder nesta presença. Tu estás comigo. Na sequência, o Salmo diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. A ovelha é um animal muito vulnerável. Ela não tem meios próprios de defesa. É uma presa bem fácil para qualquer animal feroz. Por essa razão é que a ovelha é muito temerosa. O pastor sempre carrega consigo um bastão pesado e duro, de cerca de 60 centímetros a 1 metro.
Além da vara, o pastor também tem um cajado de quase 3 metros de altura. A ponta desse cajado ela é recurvada, né? Formando o tipo de um gancho. Muitas trilhas na Palestina vão margeando barrancos íngremes. Era muito fácil uma ovelha, às vezes, desequilibrar, escorregar para o abismo, ficando suspensa apenas por uma saliência estreita. O pastor, então, estendia o seu cajado, encaixava-o no peito da ovelha e a içava para cima, de volta ao caminho certo. A ovelha sente-se instintivamente protegida pelo cajado e pela vara que o pastor carrega. É o conforto de saber que o pastor é capaz de solucionar qualquer emergência que surgir. O mal parece estar dominando o mundo hoje. Nós todos estamos temerosos e muitas vezes temos uma forte sensação de desamparo. É então que encontramos grande consolo em pensar no poder de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa frase dissipa em meu coração toda ansiedade e temor do futuro. A tua vara e o teu cajado me consolam. Na sequência do salmo diz que prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Nas campinas há algumas plantas que, se ingeridas, seriam fatais para as ovelhas. Havia outros ainda que possuíam espinhos, e arranhariam o focinho do animal, provocando ferimentos graves. Antes de iniciar o período de pastagem, o pastor sai com uma enxadão, e destruía aqueles inimigos da ovelha. Mais tarde ele vinha e amontoava a erva já seca e a queimava. Depois disso, o pasto estava pronto para receber as ovelhas. Ele se tornava, por assim dizer, uma mesa preparada para elas. Os inimigos tinham sido todos afastados. Se quiser obter uma boa colheita, o lavrador tem que fazer mais do que semear no campo. Ele tem que estar sempre limpando a roça das ervas daninhas. Assim também o Espírito de Deus tem que estar continuamente em luta no interior do homem. Passamos há pouco tempo pela pandemia do coronavírus. Sou grato à ciência médica por esse trabalho de prevenção e pelo combate à destruição dos vírus. Como disse Jesus, não nos deixeis cair em tentação. Nós sabemos muito bem que na jornada da vida encontraremos inúmeros inimigos procurando nos destruir. Muitas pessoas temem não suportarem as pressões, têm medo de errar e de cair, mas o pastor de nossas almas vai à nossa frente. E nós podemos estar certos de sua proteção, e pelo seu poder existe uma vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Então, prepara-lhes uma mesa na presença dos meus adversários. Na sequência, o Salmo diz o seguinte: unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando as ovelhas estavam pastando, às vezes elas cortam o focinho contra alguma pedra aguda, escondida na relva, ou em plantas mesmo diversas. Além disso, pode haver espinheiros, elas sofrerem grandes arranhões, ferimentos. Outras vezes a subida é bem íngreme, o sol muito quente. No fim do dia, o rebanho é muito cansado, sem força já. Ao final do pastoreio, o pastor se punha à entrada e examinava cada ovelha.
Se ela tivesse algum ferimento, ele aplicava um óleo bálsamo que ajudava a cicatrizá-lo e evitava também as infecções. A ovelha ficava boa logo. O pastor, com seu vaso de barro transbordando de água, saciava a sede das ovelhas com esse líquido que é restaurador. Todos nós nos lembramos bem de quando éramos crianças e cortávamos o dedo ou dávamos uma tropeçada. Logo corríamos para a mamãe e ela nos beijava e a dor passava. Parece haver um místico poder curativo no seu amor. Agora que somos adultos, mas ainda nos ferimos, nosso coração sofre tristezas e mágoas. A consciência às vezes nos dói, como um dente infeccionado. Somos feridos também em nossos sentimentos. O mundo pode nos parecer rude e cruel. Outras vezes ficamos cansados e desanimados. A vida se torna um peso insuportável. Há alguns esportes, que são um pouco violentos, mas se quisermos praticá-los, temos que acertar o fato de que podemos sofrer algumas contusões. Assim também é a vida. Se quisermos vivê-la, temos que esperar alguns ferimentos e mágoas. E assim mesmo, foi pensando nisso que Davi escreveu: unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A próxima frase do Salmo diz que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Estamos sempre ouvindo relatos sobre a maldade do homem e a destruição do mundo. Sabemos da existência de bombas que podem destruir várias cidades com uma só detonação. Muitas pessoas se julgam a caminho do desastre total. Elas se sentem mal e deixam a mente ser dominada pela ideia de que estão doentes. Já começam um dia com um sentimento de mau presságio. Contemplam o futuro com apreensão e temor. Davi já era idoso quando escreveu o Salmo 23. Ele presenciara muitas tragédias e sofrera grandes decepções, mas também chegara a conhecer melhor o nosso Deus. Um Deus que conhece as necessidades dos seus filhos e que atende amplamente essas necessidades. Um Deus que nos restaura a vida e nos livra do medo. Apesar das nuvens escuras que surgirem no horizonte, tendo Deus no coração, é certo que o sol se levanta no dia seguinte. Comecemos o dia com um coração cheio de esperança e gravemos em nossa mente esse versículo: bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida. E realmente será assim. Dando sequência, a próxima frase diz que e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Muitos dizem, nada como o nosso lar. Mas mais triste do que ver uma pessoa sem lar no fim de um dia é encontrar alguém que não está certo do seu relacionamento com Deus e não tem esperanças de ir ao lar eterno. Uma pessoa que, no fim da jornada da vida, só espera um túmulo escuro e o esquecimento total. Encerramos o Salmo 23 de Davi com um poderoso mantra de fé, dizendo com o mais profundo amor: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.
Bem, agora que concluí a explanação sobre o Salmo 23, vamos ao exercício. Você deve ler esse salmo 5 vezes ao dia, durante uma semana. Ao acordar, após tomar café, após o almoço, após o jantar e, por fim, quando for dormir. Ao lê-lo, você deve meditar sobre as palavras e estar em espírito de oração. A leitura não pode ser rápida, apressada. Deve parar em cada frase e refletir bem o significado de cada um. Isso pode parecer simples demais, mas na realidade não é. O Salmo 23 é um dos mais poderosos trechos de prosa que existe e opera maravilhosas no coração de cada um. Às vezes as pessoas dizem que não ter tempo de ler durante o dia a dia e por isso leria umas 5 vezes pela manhã. Entretanto, se o médico lhe receitasse um remédio para ser tomado após as refeições, ou de tantas e tantas horas, ninguém em sã consciência tomaria a dose de uma vez. Mesmo que após 2 ou 3 dias de meditação você tenha decorado o Salmo, você deve continuar lendo ele na Bíblia ou no papel que foi impresso. Assim irá obter melhores resultados. Faça esse exercício e dará um salto quântico na forma de analisar e resolver seus problemas. E também os desafios, que a vida nos traz aí dia a dia. Deixo aqui a minha gratidão a todos vocês, ao Pai, o Criador e meu protetor, graças eu vos dou. A Mãe Natureza, Mãe Gaia, a grande Mãe, minha guardiã, graças eu vos dou. E a vida que se faz presente em mim, graças eu vos dou. Que essa trindade de amor, Pai, Mãe e Vida, consciência universal divina, fonte criadora de tudo que há, desperte em cada um de nós a nossa essência divina, guiando nossas vidas para tudo que é bom, que é do bem e que é belo. Amor, saúde e paz a todos. E lembre-se, vocês são a magia. Curtam e acompanhem o canal. Eu e a sacerdotisa Neide estaremos publicando vídeos periodicamente. Lembre-se, você é a magia. Abraço, luz, amor e paz a todos.